Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal onde nós trataremos acerca da teologia, falaremos de temáticas teológicas e você que ama, que gosta, que estuda teologia, se inscreve no canal, deixe o seu like, porque será muito importante. Nós vamos desenvolver muito conteúdo teológico para que a sua fé venha a ser edificada. Vamos então tratar de uma temática importante que corresponde à matéria da antropologia. Nós vamos ver aqui a questão que divide muitos teólogos sobre a questão: o homem é tricômato ou é dicômato? O homem é feito de 3 partes ou de 2 partes? Para nós podermos entender essa composição, nós temos que olhar para a Bíblia e ir primeiramente ao Antigo Testamento, onde nós vemos várias e várias referências no Antigo Testamento acerca de alma e espírito. E algumas referências me deixar que alma e espírito eram as mesmas coisas. Mas nós temos que entender a origem da composição do homem. E temos que ir para o livro do Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, aonde a Bíblia nos mostra quando Deus vai criar o homem. Ele cria o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E este agora passa a ser alma vivente. Olhando nesta questão bem textual desta passagem, nós vamos ver o corpo sendo formado do pó da terra, o Senhor soprando, expirando no homem o espírito, e este agora passa a ser alma vivente. Nós vemos aqui uma referência tricômato, 3 partes. Vamos então entender no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos agora para uma referência paulina. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, ele vai mostrar essa verdade dizendo que o homem tem que santificar espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis e conservados até a vinda do Senhor. Então Paulo vai mostrar que o homem é feito de 3 partes. Não somente Paulo, se nós olharmos também uma segunda referência no Novo Testamento, que seria na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 14, onde ele vai dizer que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada aguda de 2 fios. Ela vai na divisão da alma e do espírito, então mostrando que há uma distinção entre alma e espírito, não é a mesma coisa. Então o homem é composto de 3 partes distintas. Então vamos entender essas 3 partes distintas. A primeira parte é a parte espiritual, que corresponde à parte imaterial do homem. A primeira parte, que corresponde à parte imaterial, que está ligada à parte imaterial do homem, é o espírito. E o que é o espírito? O espírito é aquilo que Deus soprou no homem, é aquilo que corresponde ao mundo espiritual, o que corresponde a Deus, a ter comunhão com Deus. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 24, ele diz que Deus é espírito. Importa que adoramos em espírito e em verdade. Então há uma condição, a condição de nós estar em espírito. Então, o que nos liga ao mundo espiritual é a condição espiritual. Mas existe a segunda parte da parte material. A primeira parte da parte material é o espírito. Então a segunda parte da parte material é a alma. E o que é a alma? A alma nos fala das emoções, das satisfações do homem, o que corresponde à alegria, à tristeza, às atribulações, enfim, o que corresponde à vida. A alma nos diz do que é o homem próprio. Então, o que é a alma? A alma é o que nós somos. Se o espírito nos liga ao mundo espiritual, a alma nos fala do que nós somos propriamente.
Então agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte material que corresponde à terceira do homem, que é o corpo. O homem, ele é dotado de um corpo para se tornar legal no mundo material. O que nos faz ter contato com o mundo físico é o corpo, nos 5 sentidos, que é a visão, a audição, tato, paladar. Tudo isso está ligado ao mundo físico. Tudo isso nos faz estar em contato com o mundo físico. Então é muito interessante nós entendermos que nós somos 3 partes. E se nós olharmos para a redenção do homem em sua totalidade, o homem eles têm que ser santificado no espírito, na alma e no corpo. Quando nós vimos na sua carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, dizendo que a redenção é total. Por isso que nós temos que ter uma compreensão real e bíblica, bem concreta, da antropologia e das partes do homem. O homem, na verdade, tem a sua origem em Deus. Deus o criou para termos essa intimidade com o Senhor, para termos essa intimidade que nos levará a termos esta comunhão espiritual. O que nos liga a Deus é o homem espiritual, o que nos liga à dimensão do espírito, porque o homem, embora sejam 3 partes, ele se relaciona em 2 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de Deus, é a dimensão espiritual. O homem, ele tem que se relacionar bem na dimensão espiritual, mas também ele convive na dimensão material. Nós vivemos em 2 dimensões, embora sejamos tricômatos, mas dimensionais, nós somos bidimensionais. Nós temos essa comunhão com o mundo espiritual, o que nos torna diferenciado de outras demais criaturas é termos este contato com o mundo espiritual. Por isso é muito bom nós termos esta compreensão tricômato, esta compreensão bíblica das partes que nós somos divididos e subdivididos, que somente Deus pode entrar pela palavra na divisão da alma e do espírito. A única coisa que consegue fazer a divisão é a palavra de Deus. A palavra ela é exata como uma espada que divide. Ela consegue fazer a divisão como se fosse uma espada que corta e consegue colocar um de um lado e o outro de um outro. Então, alma e espírito não são a mesma coisa. São 2 coisas distintas. Eu quero deixar esta reflexão antropológica. Deus abençoe a todos. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.